Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Jesus esteja com todos. E sejam todos bem-vindos, nossos irmãos dos dois planos da vida. Irmãos que aqui se encontram, trabalhadores, irmãos que vêm para poder também assistir à palestra, a participar, companheiros, irmãos queridos e amados, que aqui e mais essa noite se fazem presentes. E então, para podermos assim iniciarmos, Senhor, a mais essa palestra, que possamos rogar a permissão de Deus, nosso Pai, através da prece. E assim, meus irmãos, que possamos fechar os nossos olhos, que possamos acalentar, acalmar o nosso coração. Que neste dia, Senhor, que nós aqui estamos, que possamos estarmos aprendendo, estarmos recebendo, Senhor, essa paz, esse amor que emana de nosso Mestre Jesus para com todos nós. Senhor, que a Tua luz, Senhor, seja o nosso guia, que Teu amor, Senhor, seja o nosso porto seguro e que possamos, Senhor, através do Teu exemplo, através dos Teus ensinamentos, estarmos nos melhorando, nos conhecendo, aprendendo, Senhor, a ser a cada dia melhor do que somos hoje. E assim, Senhor, para iniciarmos, é que rogamos com a prece que o nosso Mestre Jesus, assim, há mais de 2000 anos, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, que nessa oportunidade, nós que aqui estamos, os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que vão nos assistir depois, possam também receber essas vibrações de muito amor, né? Que é emanada através da palestra, através deste tratamento. Pois bem, meus irmãos, a palestra desta noite, estava eu pensando no tema. E aí, eu lembrei que no dia 2 de novembro foi o dia de finados, que muitas vezes, independente de religião, as pessoas fazem as suas homenagens, né? Uns vão até o cemitério, levam flores, fazem suas preces, outros fazem as suas preces em seus lares e pedem por aqueles entes queridos e amados, né? E cada um de uma forma, mas o que vale é o sentimento, porque é o sentimento que nos liga uns aos outros, principalmente aos nossos entes queridos. Então, em homenagem aos nossos entes queridos, a nossa palestra de hoje é a perda de entes amados. E quem de nós já não perdeu? Não, perdeu não. Fez a passagem. Às vezes um familiar, um conhecido, que fez a passagem
e que deixou este plano e foi para o plano espiritual. E nós, que somos espíritas, doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, que mais nós poderíamos assim dizer? Porque nós, na doutrina, sabemos que além de ensinar, a doutrina espírita consola. E como ela consola? Em saber que nós, o que morre, é só o corpo. Mas o espírito, a alma é eterna. E que podemos ter contato, seja por um sonho, seja através de uma psicografia, nós podemos estar em contato com esses entes queridos e saber que um dia, com certeza, nós nos encontraremos, ou do outro lado da vida, ou em outra encarnação. Por quê? Porque nós acreditamos que nós podemos nascer novamente em um outro corpo físico e dar continuidade ao nosso aprendizado. Então, olha como a doutrina consola. Saber que aquela pessoa tão querida, tão amada, ela continua do outro lado, nos amando, querendo o nosso bem. Olha a beleza que é a doutrina espírita. E o nosso irmão Chico Xavier fala muito da saudade, porque a gente sente saudade daqueles entes queridos. Todos nós sentimos. E Chico Xavier nos fala, nos relata que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. O mundo da terra em que nós estamos e no plano espiritual. Por quê? Porque a saudade, ela tanto é para os encarnados quanto para os desencarnados. Porque eles também sentem saudades. Eles também querem que nós possamos aprender e progredir. Porque lá eles estão fazendo tratamento, lá também eles estão aprendendo, eles também estão trabalhando. E eles querem isso para nós também. Agora, se nós não estamos bem, eles vão estar. Se há uma ligação, esse elo de amor, se nós não estamos bem, muitas vezes eles também vão estar tristes. Eles também vão querer ajudar e às vezes não vão conseguir ajudar porque ainda não tem condições de ajudar. Mas vai sentir aquilo que você está sentindo. Então, Chico ainda fala, obviamente, nossos entes queridos sentem a nossa falta e lembram daquilo que foi vivido por nós. Se foi coisa boa, ótimo, momentos felizes, de alegria. Nossa, chega até a emocionar, não é? De lembrarmos e relembrarmos momentos de alegria. Eu acho que o que nos falta e nós sentimos mais é o abraço, né? É darmos aquele abraço. Mas eles vêm e nos dão o abraço. É que às vezes nós, na nossa correria, no nosso dia a dia, nem sequer percebemos. Mas eles, quando é permitido, eles vêm, nos visitam, nos dão um abraço. Desejam que nós sejamos felizes, que nós possamos prosseguir a nossa jornada, porque assim é a evolução. Mas o que nos diz o Livro dos Espíritos, referente à perda de entes amados? Ele fala assim na pergunta 934, por que a perda das pessoas queridas nos causa desgosto? Tanto quanto irreparável e independente de nossa vontade. Por quê? Porque nós temos essa ligação uns com os outros.
Então, não tem como não sentir a falta, a saudade, o carinho. Não tem como, porque faz parte, é a nossa ligação uns com os outros. Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: esse motivo de tristeza, de desgosto, atinge tanto o rico e o pobre, qualquer pessoa. É uma prova ou uma expiação, dependendo como você reage à perda do ente querido. E é a lei de Deus, porque na verdade o que nós sabemos realmente é que um dia nós vamos nos despedir e deixar este corpo. Então é a lei natural, faz parte. Então, mas em uma consolação, porque tem um consolo, é saber que a morte, na verdade, é uma passagem, não existe. É apenas, estamos de férias uns dos outros, vamos pensar assim, uma viagem que a pessoa fez, que está distante, mas que um dia nós vamos nos reencontrarmos, todos nós. Então faz parte. E aí na pergunta 936, como as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram? Isso é importante. Como o que nós sentimos afeta as pessoas, os espíritos, os entes queridos que partiram. Sim, porque como eu estava dizendo a vocês, é um elo de amor. Essa ligação não termina com a morte. Porque ela vai além do túmulo, ela vem além de outras existências. Porque o amor é a alavanca, o amor é o que cura, é o que enternece. Então isso não se apaga com a morte. Então, realmente, olha o que os espíritos dizem. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que ele tanto amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé. Fé em Deus, fé no futuro, fé em acreditar de que há algo a mais. Então, meus irmãos, é verdade. Faz parte dessa grande lição da vida para todos nós. E Emmanuel, né, com aquele seu jeitinho, né, porque Emmanuel tem todo aquele jeitinho, né, ele passou uma mensagem pelo Chico dizendo assim, que o choro excessivo e desesperado, aquela ânsia dos encarnados pela perda de seus entes queridos, afeta negativamente a alma que partiu. Não se condena jamais as lágrimas de tristeza ou de saudades, porque isso faz parte. São sentimentos naturais, mas alerta para o apego excessivo, que pode prender o espírito desencarnado às vibrações terrenas da Terra e dificultar sua adaptação na sua nova dimensão no plano espiritual. Então, Emmanuel recomenda, em vez de chorar com desespero, a melhor forma de ajudar o ente querido, o ente amado, que partiu, é através do amor, da serenidade, do entendimento. E aí me faz lembrar as cartas das mães, as cartas de Chico Xavier, em que ele recebia, em que muitas vezes as mães, os pais, os familiares iam desesperados ali para saber do seu ente amado, do seu filho. E às vezes entravam ali tão necessitados
E ao receber uma mensagem, era como se revivesse novamente. E aí, então eles começavam a ajudar, a caridade, a fazer, auxiliar o seu próximo, como se fosse fazendo para o seu próprio filho, para o seu próprio ente querido que desencarnou. E tem uma história verídica, que foi uma psicografia de nosso irmão Chico Xavier a uma família. Era um rapaz muito jovem que sofreu um acidente. E esse acidente foi muito, muito feio. E neste acidente, ele acabou ali, deixando o corpo físico. Como era muito novo, tinha toda uma vida pela frente, namorava. A sua mãe e seu pai entraram em desespero. Mesmo ela tendo uma outra filha, ela não conseguia dar a atenção à outra filha. Era como se a vida lhe ceifasse também. Era como se o filho, ao morrer, ela também morresse. E assim também era com o pai. Então aquele desespero, aquela dor e aquelas palavras, por que Deus o permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus fez isso justamente agora? Porque tinha toda uma vida pela frente. Por que Deus assim o permitiu? E então a família estava tão debilitada, sentindo tanta dor em sua alma, que refletia em seu corpo físico. E então, um familiar foi até eles e disse: eu acho que, apesar de ser católico, eu acho que vocês deviam ir até Chico Xavier para pedir ali uma mensagem. Quem sabe vocês recebam uma mensagem para saber como está o filho. Para que vocês possam sair, porque senão, daqui a pouco é vocês que vão deixar o corpo físico. Tamanha era a tristeza. Então eles foram. E relata a mãe que ao adentrar, porque não podiam entrar todos, porque não cabia no lugar, então a mãe adentrou. E só de estar naquele lugar, vendo aquelas mães, aquelas pessoas, ela já sentiu algo diferente tocar no seu coração. E ela foi várias vezes até Uberaba, rogando que ela tivesse a permissão de receber uma mensagem de seu filho. E eis que um dia ela foi, só que Chico pediu para que o pai e a namorada adentrasse e que a mãe aguardasse lá fora. Ele adentrou e aí conversou com o pai e falou: pai, não faça isso que você está pensando. Não vai resolver o problema. O seu filho não quer que você cometa um suicídio. E para a namorada, Chico disse: você está grávida e vai ter uma menina. E você deve tê-la, porque é ela que vai trazer a vida novamente a você e a família. E depois disso, eles saíram chorando em pranto, porque como que o Chico sabia disso? Porque a própria namorada não havia contado para ninguém, nem para os pais dele. E o Chico sabia. Então saíram de lá em pranto, entrou a mãe ali, sentou-se e naquela noite ela recebeu uma mensagem de seu filho.
E eu gostaria de passar para vocês, na íntegra, a mensagem. E mais do que a mensagem, o amor que carrega nessa mensagem. E diz assim: Mãezinha Ni, meu pai Antônio, abençoe-me. Querida Cida, que é a namorada, peço a Deus por sua felicidade. Ainda é muito difícil de escrever, mas a minha avó Idalina, que já havia falecido há muito tempo, me trouxe para dizer alguma coisa que os tranquilize. Estou ainda muito embaraçado com as lágrimas que correm pelo meu rosto. Ouço a mamãe com tantos chamados e escuto tantas palavras tristes também de meu pai e de Cláudia, minha irmã, que não sei se fiquei doente depois de perder o corpo. Tamanha tristeza que sinto. Sei que tudo mudou. Não tenho dúvidas sobre isso, mas desejo solicitar-lhe auxílio. Não se morre. A pessoa larga uma roupa usada e se coloca em outra veste, em outra vestimenta. Muito melhor. Isso é o que aconteceu comigo, mas à medida que falam o meu nome em pranto, isto é como se a dor me reatacasse novamente por dentro. Sinto a tristeza, sinto o choro, o desespero de cada um de vós. Torno a me sentir batendo contra aquele muro novamente e rolando no ar para cair não sei aonde. Ajudem-me, ajudem-me. Vou melhorar rapidamente se me sentir apoiado pela família. Querida Cida, a namorada, perdoe-me, tudo aconteceu de relance. As máquinas estão em nossa cabeça e não nas ruas ou nas estradas. Basta um pequeno cochilo e a engrenagem desgovernada toma outros rumos e tudo se acaba. Pensemos então, pensemos em Deus. Quem possui uma fé vence tudo isso que está nos acontecendo em mais esta etapa. Então, mãe, pai, orem por mim, como se estivessem a conversar comigo em casa. A oração assim é a melhor, porque nos sentimos de novo num diálogo que realmente possa auxiliar. Da parte da mãe, da minha mãezinha, tem um amigo que me ensinou a chamá-lo assim de vovô Joaquim. E estou muito agradecido por ele ter assim e estar me auxiliando. Papai, não pense mais em morte. Compreenda que estou vivo, mais vivo do que nunca, e que vou cooperar com o Senhor de outro modo. Mamãe, peço-lhe calma e confiança na vida. Veja a Claudinha, sua irmã, em meu lugar. Dê o amor que tinha a mim, dê a ela, porque ela também precisa. Cida, sempre querida, Deus abençoará a nós dois, para que você seja sempre mais feliz. Rogo a todos para que se fortaleçam, para que vejam assim o melhor do que está acontecendo. Então, boa noite. Voltarei mais tarde, mas ainda digo a vós: a morte
é a vida em outra moldura. Tenhamos paciência e confiemos em Deus. Papai, mamãe, abençoe-me novamente. E Cida, lembre-se de mim com seus pensamentos alegres, e assim, com minha irmã, receba o meu abraço carinhoso e de muito amor. E assim, desse filho agradecido, chamado Ricardo. Então, nessas poucas linhas, quanta lição nós trazemos para nós. É um grande aprendizado. Primeiro, de realmente saber de que a morte não existe, de que este elo que nos liga é eterno, de saber que eles sentem aquilo que nós sentimos, que eles torcem por nós, que eles querem o nosso carinho e a nossa felicidade. Porque se nós estamos felizes, eles também estarão. Olha, nessa mensagem, é que este elo, meus irmãos, este elo de amor, de família, não se apaga jamais. Então, meus irmãos, antes de encerrarmos essa palestra, que nós possamos pensarmos, refletirmos. Sabemos que é chegado o momento de que nós vamos nos despedir. Vamos entrar nesta estação e seguir a viagem. E retornar à nossa verdadeira pátria espiritual. A pátria dos espíritos. Para ali estar nos preparando para novas oportunidades, para novas encarnações, para reencarnar em um novo projeto, em um novo corpo. Porque nós não podemos parar, porque Deus nos criou para evoluirmos. E só podemos evoluir se nós estivermos aqui, nesta terra, nessa grande escola da alma. E para terminar e encerrarmos, eu encontrei a prece pelos desencarnados. Essa prece é de nosso irmão André Luiz, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. E eu vou me despedir dessa palestra com essa prece, que engloba todos os nossos irmãos espirituais, todos os nossos familiares que fazem parte e sempre farão parte de nossa família. E diz assim: Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muito daqueles que eu amei, um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocaste de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles e todos de uma forma ou outra que tiveram ligados a mim nesta vida, nessa encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis, que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo de coragem e da fé em Deus e de seus desígnios sem esmorecer.
Outros, desiludidos com as provas que lhe cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne, do físico, pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos seus débitos que lhes diziam respeito, e por isso mesmo infinitamente mais infelizes do que antes. Mas Deus sempre dá uma nova oportunidade. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões, passados, retornando leve a leveza de um pássaro para os ninhos superiores, para descansar e prosseguir em sua jornada. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo com quem abandona um fardo inútil após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanados de luzes e valores, conquistados pelo trabalho santo e que se dedicaram com tanto amor na terra em favor dos seus semelhantes. Representaram muito, muito para mim. Para alguns eu pude dizer, eu te amo. Para outros não deu tempo. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhes ser assim um carinho constante no além. Porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo, pelo contrário, se fortalece através do amor. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em mim, na minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, que através dessa prece, que nós assim elevamos, Senhor, a todos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, todos entes queridos que já se encontram do outro lado da vida. E que eles possam, Senhor, receber o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito. Que eles, assim como nós, Senhor, estejam felizes e plenos, estudando, trabalhando e se preparando para novas oportunidades. E que um dia, Senhor, com a sua misericórdia, todos nós nos encontraremos e nos abraçaremos neste lindo gesto de amor. E assim, meus irmãos, que possamos encerrar a mais essa palestra e que possamos levar conosco a paz, a harmonia e o amor em nossos corações. Que assim